Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Meus amados, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor que me fez esse convite, já faz um tempo. Mas como na escala, sempre já tinha alguém já escalado para trazer a mensagem, eu falei, pastor, vamos aguardar. Quando tiver oportunidade, eu estou aqui, estou à disposição. E graças a Deus essa oportunidade chegou. Peço também a compreensão dos amados, porque já faz um tempo, que eu não trago a mensagem. Mas que Deus, de alguma forma, possa falar através daquilo que nós vamos explanar nessa manhã para a vida de cada um dos amados irmãos. Amém? Amém. Convido a amada igreja para que abra a Bíblia em Mateus 13, versículo 23. Podemos seguir também o que está proposto aí no slide. Pode ficar sentado mesmo, os amados, só para a gente fazer a leitura da explanação dessa manhã. Amém? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja nessa manhã, Pai, falando mais uma vez através da Tua parábola, Senhor. Que nossos corações, ó Pai, podemos compreender a importância, ó Pai, desde o início como sementes, até nos tornarmos prontos para sermos semeadores, assim como Tu nos ensinaste. Ser conosco, nos abençoa e nos dá discernimento, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a parábola do semeador é uma das parábolas mais conhecidas da palavra do Senhor Jesus. E ele nos convida a refletir desde o início, porque Jesus nos chama a atenção no sentido de pedir para que nós ouçamos aquilo que ele tem a falar. Então, naquele tempo, ele chegou a seus discípulos e deixou bem claro que todos deveriam ouvir a sua parábola. Todo aquele que está no reino de Deus e que compreende aquilo que ele tem a dizer, certamente entenderá aquilo que ele propôs a cada um a fazer. E aquele que não entender, certamente virá o maligno, em consequência, e roubará a sua semente. Então, nós temos 3 exemplos aí na parábola do semeador que acontece quando ele lança as suas sementes. Em primeiro lugar, é a semente que é deixada no caminho. Ela não consegue gerar raízes, ela não consegue aprofundar suas raízes. E aí, como consequência disso, ela não permanece em Deus. Trazendo a reflexão para os dias atuais, quantos hoje recebem a palavra de Deus até com alegria, com uma disposição, com uma certa disposição assim de permanecer e tudo, mas não se aprofunda, Não aprofunda porque de repente não está numa terra fértil. O segundo ponto da parábola do Senhor diz que ela caiu em meio ao pedregoso, que também não teve êxito até aí. Depois caiu nos espinhos. Aí ela até se aprofunda. Ela até gera um pouco de raiz ali, mas ela não permanece, porque ela se deixa levar pelas distrações do mundo, pelas paixões do mundo, e subsequentemente também pelas questões locais, por preocupações locais, que são geradas assim mesmo, e não permanece também na casa. E o terceiro exemplo é justamente esse, a semente que dá fruto. Quando nós deixamos nos guiar pelo Espírito Santo, nós nos tornamos íntimos de Deus. E através disso, Deus nos permite que cresça raízes. Que nós, através dessas raízes, com o passar do decorrer do tempo, gerem frutos. Então, a partir desse momento, no cotidiano, os aspectos da natureza, para definir a palavra de Deus e o coração do homem, se torna prioridade em nossas vidas. Então, nós somos chamados por Deus para ser semeadores no coração da humanidade, de nossa família e de em qualquer meio onde nós vivemos. Amém? Você crê que é semeador chamado segundo o coração de Deus? Amém? Amém. Deus nos chamou para fazer tal propósito. Então, não adianta, muitas vezes, a gente agir até como como a gente fala, um bote expiatório, um 007,
quando Deus nos convida a ser luz onde quer que nós estejamos, através de nossas ações, pensamentos e até atos também. A pessoa olha para você e diz: espera aí, aquele rapaz ali tem alguma coisa diferente. É muito bom sentir isso, é muito bom você escutar da boca de alguém isso. Saber que há uma identidade de Cristo em você, que há sementes em você. Então, primeiramente, precisamos entender que a palavra do Senhor é dirigida a nós. E Deus, por meio de Cristo Jesus, nos chama a atenção novamente a compreender de que o reino de Deus está acontecendo no meio de nós. Por mais que a gente escute a parábola, sempre há uma novidade que Deus nos apresenta através da mesma. Então, primeiramente, o Senhor deixa claro que todo semeador é homem, mulher, criança, idoso, que faz o que Jesus ordenou, que semeia sementes. E que aquele que espalha a palavra de Deus de toda forma, de toda maneira, proclamando, cantando, pregando, copiando, repassando aos outros o semente do Evangelho. Então, você pode, meu querido jovem que está aqui ouvindo, pode transformar suas redes sociais também, de alguma forma ou de outra, sementes da palavra do Senhor. Algum post, alguma coisa, até o ambiente na sua família, a comunhão no seu lar, pode ser uma semente na vida de muitas pessoas. Como também no trabalho, né? Nos compromissos, no meio dos amigos. Então, acho que tudo isso é uma oportunidade de fazer com que Cristo seja visto em você através das sementes que você deixa. Então, eu e você não podemos nos omitir quanto ao chamado do Senhor. Nós somos chamados por Deus a seguir a sua palavra e preparar o seu reino até que ele venha. Quando falo nesse sentido, não é só semear no sentido de ser um pastor, de ser um cantor, mas sim de semear em vida, de agir nas atitudes plenas do Senhor em vida. Então, pensa comigo, você tem agido de alguma forma motivando outras pessoas, aqui dentro da igreja, para começar, por exemplo? Então, pensa comigo. Hoje nós temos, vamos dar um exemplo, nós temos um seminarista hoje, né, que é o Neto, né? Ele vai começar em fevereiro, não é isso? As aulas, né? Pronto, por exemplo, nós vamos ter um seminarista na igreja, que é o Neto. São 4 anos de seminário. Vamos orar pela vida do Neto? Vamos orar, porque não é fácil chegar no seminário e passar 4 anos lá não, gente. Quantos aqui vão chegar e dizer: olha, Neto, quero te dizer que eu estou orando por tua vida. Não é fácil aquelas cadeiras, não é fácil ter conflitos espirituais, porque o que se aprende no seminário nem sempre é o que se vê só na EBD. Então, é necessário, a partir dessas pequenas coisas, não só na vida do Neto, como na vida da nossa ministra de música, da nossa ministra de educação cristã, do nosso pastor também, que carrega um baita fardo, porque ser pastor da igreja Pibicaba é um baita desafio. A partir disso, enraigar raízes para que isso se prolifere. Porque o reino de Deus não termina só nessa geração. As sementes estão em vida aí, estão passando. Matias, Edilson, nesses dias eu estava ministrando na Igreja Batista da Coab, e eu estava vendo que a maioria das músicas que eu pedia para o grupo cantar, o pessoal não sabia, porque o pessoal já tinha 22, 23 anos. Espera aí, minha geração já está passando. Já tenho 38. Então minha geração já está passando. E o que a gente está fazendo? Lá no final, Deus vai requerer as nossas sementes. O que a gente fez? O que a gente plantou? O que a gente regou? Quantas vidas nós vamos apresentar que foram alcançadas pelo Senhor através das nossas vidas? O que nós temos feito para frutificar o reino de Deus até que Ele venha? É isso que eu quero trazer, a começar em mim também.
Tem hora que eu preciso parar de fazer uma coisa. Peraí, eu estou agindo segundo a minha vontade, mas não é a minha vontade que pode prevalecer. A partir do momento que nós seguimos, servimos a um Deus que nós cremos, nós temos que entender que as sementes que estão em nossas mãos não são nossas, são do Senhor. E que nós vamos prestar contas por essas sementes. Então, meus amados irmãos, nós que somos alimentados pela semente da palavra de Deus, jogada e semeada em nossos corações, temos que nos ater, porque a palavra, conforme resumo falado no início dessa mensagem, nos apresenta 3 inimigos que eu vou deixar aqui pela manhã para que nós reflitamos nos nossos dia a dias e que nós precisamos lutar contra esses inimigos para que nós não percamos os nossos focos. Até porque nós precisamos continuar lançando as sementes do Senhor. Nós precisamos continuar frutificando. Porque gerações irão passar. Vocês já pararam para pensar quantas igrejas, quantas sementes foram perdidas nesses últimos anos? Quantas igrejas foram fechadas? Isso acontece, inclusive aqui em Pernambuco. Então eu convido a você, a partir de hoje, a refletir comigo 3 pontos. O primeiro inimigo da palavra do Senhor, que impede justamente que a semente seja profunda na terra, é a distração. Muitas vezes o nosso foco está em 1000 coisas na nossa vida. E não deixamos aquele que deve ser prioridade no centro de todas as coisas. Como a sua palavra mesmo diz, buscai, pois, o reino dos céus, que as demais coisas serão vos acrescentadas. Então, a partir do momento, quando eu falo de ser prioridade, não é só ser prioridade pelo fato de você vir à igreja e bater ponto aqui. Eu estou falando de ser prioridade em todas as suas ações. Conforme eu falei, Cristo tem que ser visto em tudo de alguma forma. Até nos seus erros, Cristo tem que ser visto, porque há arrependimento. E sem arrependimento não há como alcançarmos o perdão de Cristo. Então, primeira coisa é a distração. Aquilo que foi semeado em nosso coração muitas vezes faz nós viajarmos mentalmente falando, nos preocupamos com aquilo que a força da palavra não cresce em nós, só fica no superficial. Porque deixamos nos levar por esse inimigo. O segundo é a inconstância. Esse aí é muito conhecido de todos aqui. Porque se eu não consigo proliferar as sementes, se eu não consigo ficar em terra fértil, como que eu vou ter o crescimento da planta, da raiz e por aí vai? Então, se você não é constante na palavra do Senhor, se você não busca ler a palavra do Senhor, se você só está aqui achando que o fato de estar aqui vai resolver alguma coisa, você está perdendo o seu precioso tempo. Não há como servir a Deus sem conhecer a sua vontade. Não há como servir a Deus sem conhecer a sua palavra. Não há como servir a Deus sem conhecer sua vontade, sua palavra e o que Ele tem pré-determinado para nós. Então não adianta ficar no achômetro. Você tem que conhecer a palavra do Senhor, meu querido. Não tem como haver semente sem leitura da Bíblia. Não tem como haver crescimento e frutificação sem discernimento da palavra de Deus. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Entendeu, meu amado, que eu quero lhe perguntar, que quero que você faça essa auto-reflexão? Aí eu anuncio a você, Jesus está voltando. E o que você tem feito quando ele perguntar, filho meu, mostre-me as obras de suas mãos? Vamos trazer para o contexto da mensagem? Filho meu, mostra-me o que você fez com as suas sementes. As sementes que eu te dei, para que tu se tornasse semeador da minha palavra. O que você vai dizer quando estiver perante a Deus? Se isso não te preocupa, isso me preocupa muito. E todo dia eu vivo com esse incômodo. Terceiro inimigo da palavra de Deus se chama
Preocupação. Mas quando eu falo preocupação, não é preocupação no sentido de ter temor a Deus, é preocupação com a sua vida. Eu em primeiro, eu em segundo e eu em terceiro. Preocupação com as dívidas, preocupação com o que os outros vão pensar ao meu respeito. Muitas vezes, né, amados, tem gente que nem conhece a gente, né? E se preocupa mais em nos ater às nossas vidas do que sua própria vida. E Deus nos convida a focarmos e a priorizarmos seu reino. Porque se Ele diz que deixais sobre Ele toda ansiedade, é porque certamente Ele também garante logo em seguida que Ele certamente cuidará de nós a partir desse momento. Então vamos parar de nos ater àquilo que é fútil e direcionar os nossos olhos a Deus. De alguma forma. Seja em nossos atos, atitudes e ações. Quem ouve atentamente a palavra de Deus com gosto e permite que ele cresça e suas raízes sejam aprofundadas, esse sim dá frutos. Jesus nos ilustra uma quantidade, sendo que nós podemos alcançar muito mais vidas a partir do momento que nós seguimos o que ele determina na parábola do semeador, conforme a gente deixou aqui nessa manhã. O que importa, acima de qualquer coisa da quantidade, é o prazer e a importância de que sua vida produza frutos. Por isso, meus queridos, eu encerro essa mensagem rápida, mas eu espero que de alguma forma toque nos amados do coração, nessa frase que eu já falei em vários lugares e eu gosto de repetir sempre ela. Motive e seja motivado por Deus. Inspire e seja inspirado por Deus. Frutifique e seja frutificado para a glória de Deus. Deus os abençoe.